Graça e paz, uma boa noite a cada um de vocês que nos ouve, nossos amados, queridos irmãos aí da Igreja Batista Bálsamo. Claro, neste dia especial, 12 de junho, Dia dos Namorados, não poderíamos deixar de passar aqui para parabenizar aí cada um dos eternos namorados, por assim dizer, que são os casais que já contraíram o matrimônio, que não deixam de ser namorados, e claro, também para aqueles que estão aí se preparando também, olhando, flertando aí com aquela pessoa que para você talvez seja aquela pessoa que vai ser aí o seu companheiro, a sua companheira dentro desta relação conjugal, até que a morte venha separá-los, ou seja, você também constituindo aí o matrimônio, o casamento. Digo isso com muita alegria, porque isso faz parte também da nossa vida, claro. É natural isso, porque Deus assim nos criou dentro desta condição de sentirmos essa necessidade de termos alguém do lado. Então isso é muito natural e não é errado. É uma fase boa também das nossas vidas, é uma fase muito gostosa quando você começa a flertar com a outra pessoa dentro desse desejo de contrair aí o matrimônio, começando pelo namoro. E porque é algo que Deus propõe a todos nós dentro dessa relação entre um homem e uma mulher. Então, aproveitando essa oportunidade do Dia dos Namorados, claro, estou aqui para ministrar essa palavra de Deus sobre a sua vida, para abençoar a sua vida, que já é muitíssimo abençoada, mas dentro do contexto bíblico, pedir a Deus também que continue fortalecendo, dando graça aí ao seu casamento, pedindo ao Senhor também que dê graça a você que está nesse processo aí do noivado para o casamento, pedindo a Deus que fortaleça também, te dê sabedoria, você que está aí pensando, se preparando para namorar dentro dessa perspectiva de vida a dois na presença do nosso Deus e nosso Pai. E é um dia muito especial, realmente não pode passar batido, você não pode deixá-lo passar batido. Creio eu que, claro, você já planejou aí o seu dia com a sua esposa, você já planejou o seu dia também para comer aquela pizza, aquele buquê de flores, né? Claro, obviamente. Agora, quem não tem namorada, quem não tem namorado aí tem que esperar. Então você, jovem, irmãozinho em Cristo, você tem que aguardar o seu tempo. Você, irmãzinha, jovem em Cristo, tem que aguardar o seu tempo aí também. Mas, veja só, eu quero aproveitar esse momento então para meditar num texto com vocês que é conhecidíssimo nosso, que está no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24 ao versículo 25. Onde a palavra do Senhor nos fala um pouco sobre essa questão da responsabilidade conjugal. Existe uma responsabilidade, e essa responsabilidade está para todos nós, dentro desse conceito familiar, na preparação para o casamento, para quem já casou, e até mesmo, claro, para as pessoas que porventura está aí pensando se vai namorar ou não. É bom que você aprenda sobre essa questão aí da responsabilidade conjugal. Mas vamos orar para a gente pedir aí a bênção do Senhor para a ministração dessa palavra neste momento, e espero que seja esse um tempo de reflexão aí juntamente com o seu cônjuge, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por este momento tão especial, por esta hora singular que o Senhor nos permite, ó Pai, desfrutarmos um pouco mais do Senhor. Haja visto que passamos esse dia, Senhor Deus, sendo abençoado por Ti, ainda mais nesta data, Senhor Deus, da qual, ó Deus, foi separado para a gente poder então lembrar um pouco, ó Deus, desta vida conjugal, desta hora, desse relacionamento tão gostoso que é exatamente o namoro. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor, ó Deus, os casais, ó Deus, aqueles que já contraíram o matrimônio. Deus, que o Senhor continue abençoando cada um desses, levando-os, ó Pai, a experimentar da multiplicação do amor de um para com o outro a cada dia, que eles venham desfrutar desta alegria a dois, meu Deus e meu Pai, sendo no Senhor, ó Deus, amparados e protegidos. Deus, que o Senhor lhes dê graça para que possam continuar, Senhor Deus, firmados em Ti, diante das lutas, das dificuldades, que continuem, ó Deus, sendo sustentados pelo Senhor, e que possam continuar, Senhor Deus, vivendo essa vida enlaçados, ó Pai, nesse amor ágape do Senhor, que é esse amor sacrificial, que permite ao casal, Senhor Deus, crescer e permanecer juntos até que a morte venha separá-los.
Assim sendo também, Senhor Deus, eu oro a favor, ó Deus, dos noivos, aquelas pessoas que estão noivos, ó Deus, para aí contrair o matrimônio, na iminência, Senhor Deus, de contrair o matrimônio. Pai, abençoe cada um desses, ó Pai, que também eles possam aprender cada dia a prestar, Senhor Deus, reverência ao Senhor, sendo, Senhor Deus, assim, pessoas responsáveis, ó Deus, dentro, Senhor Deus, desta relação do noivado. Ó Deus, que esse rapaz, que essa moça possa dar honra e continuar honrando o Senhor, aguardando, Senhor Deus, esperando o momento, Senhor Deus, que o Senhor venha dar-lhes esta bênção para viver, ó Deus, esse amor, Senhor Deus, tão intenso dentro desta relação abençoada pelo Senhor, que é o casamento. Seja com cada um deles, dê-lhes sabedoria, ajuda-os, ó Deus, a questão do planejamento familiar, vai ministrando no coração desse rapaz, vai ministrando no coração desta moça, para que ambos possam, Senhor Deus, estarem buscando o Senhor e assim experimentando, ó Deus, dos teus conselhos e assim experimentar da alegria a dois, ó Deus, dentro daquilo que eles esperam, Senhor Deus, que é viver uma vida juntos para a glória do teu santo nome. Deus, opera também na mente dos demais, ó Deus, jovens que estão aí, ó Deus, flertando, Senhor Deus, com essa expectativa do namoro, mas que também eles saibam, Senhor Deus, esperar o tempo do Senhor, que eles saibam proceder, Senhor Deus, com respeito e dignidade, dando honra, Senhor Deus, às famílias, honrando os seus pais e sabendo que, Senhor Deus, para tudo há um tempo determinado. E neste momento, Senhor Deus, eu peço ao Senhor que esta bênção, ela seja também estendida para todas as demais pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, a experimentar desta vida conjugal, Senhor Deus, na Tua presença. Que eles desfrutem e experimentem, Senhor Deus, da alegria do Senhor. E que o amor do Senhor, meu Pai, venha estar inundando, Senhor Deus, os corações, de tal maneira que tais permaneçam, Senhor Deus, como exemplo para os de fora, para que tais pessoas que ainda não têm uma compreensão desta vida familiar, possam vir, Senhor Deus, a ter esta compreensão através do nosso comportamento, através do nosso testemunho de vida. Sendo assim, eu quero agradecer ao Senhor pelos casais, ó Deus, que constituem as famílias dentro da Igreja Batista Bálsamo. Muito obrigado, Deus, por essas vidas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, lhes dê graça e que o Senhor, Pai Santo, os faça próspero em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus amados, queridos, casais, eu quero aproveitar então fazer a leitura desse texto para a gente então aqui observar quais são os conselhos que Deus tem para nós dentro desta instituição tão abençoada que é o casamento, a responsabilidade conjugal. Gênesis capítulo 2, no versículo 24 ao versículo 25, a palavra de Deus nos diz assim: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Então, quando nós olhamos para esta responsabilidade conjugal, essa responsabilidade que existe dentro do casamento, ainda que algumas pessoas, às vezes, por uma situação ou outra, eles não param para refletir ou pensar que de fato existe uma responsabilidade, porque não é algo só também que deva ser comentado, comunicado, mas vivido, porque é muito importante isso. E o texto que nós acabamos de fazer a leitura, ele nos mostra então que o casamento, ele requer uma responsabilidade tanto do lado do homem quanto do lado da mulher. E é interessante essa passagem porque a gente percebe aqui que diante de uma necessidade que Deus percebeu que Adão tinha, o Senhor então dá àquele homem a condição de experimentar desta bênção que foi a sua esposa, da qual o Senhor então tira ali do lado uma costela, né, fecha aquele lugar com carne e vai à parte, cria a mulher e traz para Adão. Quando ele depara com aquela mulher, ele fica impressionado, ele fica admirado. Eu creio que Adão foi tomado de êxtase quando ele olha para aquela mulher e observa a beleza daquela mulher, e ele observa que ela era um ser semelhante a ele, ou seja, um ser humano, porém com um biotipo diferente, com um aspecto diferente, mas ele percebe que aquela mulher era idêntica, era algo parecido, e ele então faz as suas declarações. Ele olhando para Eva, ele faz aí as suas declarações, onde então ele disse no versículo 23, disse o homem, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne,
ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Então, certamente Deus havia dito para Adão: Adão, aqui está Eva, essa mulher aqui eu tirei de você, para ele colocar essa expressão, apresentar essa expressão, essa forma então de dizer que aquela mulher foi tirada dele. Ele então já sabia, porque Deus já havia dito isso para ele, e ele faz esta afirmação. Então, baseado nisso também, nós percebemos então que ele próprio diz, o versículo 24, é Adão quem fala: porquanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Adão, ele propõe isso dizendo: olha, haverá sim uma multiplicação, haverá sim a expansão, haverá sim a multiplicação dos seres humanos, mas agora cada homem, cada mulher vai ter que abrir mão daquilo que é a sua família, daquilo que é a sua casa, para unir-se a esta pessoa, a mulher unir-se ao seu marido, o seu marido unir-se à sua mulher, para que eles se tornem um. Esta frase, essa expressão a que Adão usa no Jardim do Éden, o nosso Senhor Jesus Cristo também, ele em um determinado momento, ele utiliza dessa fala, porque nós entendemos, eu entendo que foi algo de Deus para a vida de Adão. Ele não falou isso simplesmente por causa de um momento em que ele estava ali a contemplar a beleza de Eva, mas creio eu que foi algo proposto pelo Senhor através da vida de Adão. Tanto é que o próprio Jesus Cristo, no Evangelho do nosso Senhor Jesus segundo Marcos, no capítulo 10, no versículo 7 ao versículo 8, ele vai dizer isto: e por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Jesus faz esta citação, esta afirmação, dentro desta relação amorosa do casamento, desta união na presença do Senhor, em um momento que ele trata de um assunto que as pessoas haviam exposto ali para o Senhor, que era exatamente a questão da separação, que era exatamente a questão do divórcio. Jesus então, ele dá uma orientação, ele ministra na vida daquelas pessoas, e ele faz esta afirmação, da qual também lá no Jardim do Éden já havia sido feita. E o Senhor traz isso à memória daquelas pessoas, porque eles tinham acesso à Torá, que era exatamente os escritos de Moisés. E agora então eles são lembrados desta união perfeita, desta união completa, porque é isso que a gente percebe no texto, quando no livro de Gênesis, e aqui também no Evangelho do nosso Senhor Jesus segundo Marcos, ele vai dizer: deixar vai significar aqui um relacionamento dentro de uma prioridade. Deixar, o homem vai deixar, ou seja, ele vai começar agora a olhar para a sua futura esposa ou a sua esposa, e dentro desse princípio ele vai priorizar a sua vida com essa mulher agora. É certo, claro, primeiro o seu relacionamento com Deus, mas agora, depois do seu relacionamento com Deus, é a sua esposa, é a sua família, é o seu casamento. Por isso eu estou dizendo, ele vai deixar, ele vai priorizar agora a caminhada dele com esta mulher. Esta mulher agora vai priorizar a vida dela com o seu marido, com o seu esposo, sempre lembrando, primeiro o relacionamento com Deus, depois o relacionamento conjugal. E dentro dessa prioridade, valorizar o seu cônjuge. Nesse aspecto, o marido e a esposa precisam entender que ambos foram gerados para o louvor e para a glória do Senhor, mas devem então também valorizar um ao outro, não trazendo desonra para dentro desse relacionamento, mas dando honra ao cônjuge como aquelas pessoas que Deus separou para esta finalidade de constituir uma família abençoada na presença de Deus. Então existe uma responsabilidade conjugal, existe uma responsabilidade tanto na vida do marido quanto da esposa. Tanto é que no livro de Malaquias, no capítulo 2, no versículo 14, nós vamos observar aqui que o Senhor diz assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Uma das coisas que a gente aprende nesse texto também é que Deus mostra aqui a questão da mulher ser a companheira e esse homem ser
desleal, não ser leal a esta mulher que fora sua companheira desde a sua juventude, a palavra companheira nos mostra então aqui que dentro do casamento, nós não podemos olhar somente para as nossas esposas como a esposa, como a mãe dos nossos filhos, mas vê-las também como amigas, como pessoas bem próximas, pessoas bem íntimas. Dar-lhes um tratamento de respeito e de dignidade. Esse deixar, então, é priorizar essa mulher. Esse deixar, então, é priorizar agora esse homem que é o marido. E dentro desse contexto, então, nós percebemos que a amizade, ela deve aflorar dentro do casamento. Eu não sei você, se você já disse para sua esposa, ou se você já disse para o seu marido, que o seu marido é seu amigo, se você o vê como seu amigo, ou se você olhou para sua esposa e já disse, você é minha amiga, e se você a vê como sua amiga de fato, se o seu relacionamento seu no dia a dia é um relacionamento que proporciona essa amizade, porque quando se fala do amigo, está dizendo de alguém que se interessa pela qualidade de vida do outro. É sinal que para você, a sua esposa ou o seu marido, o cônjuge, ele é muito especial. Ele é além do esposo, ela é além da esposa, é um amigo, é uma amiga. E baseado nisso, a relação de vocês no dia a dia então, ou a relação desse casal no dia a dia, é algo que faz com que Deus se alegra. Porque o plano de Deus é exatamente esse. Que haja essa prioridade na valorização desse ser humano. E essa questão da compreensão e do entendimento, porque precisa acontecer essa cumplicidade. Porque se deixar também, ele envolve todas as atividades do nosso dia a dia. Esse deixar, pai e mãe, envolve todas as atividades do nosso dia a dia. É claro que nós temos responsabilidades seculares das quais nos envolve. Dentre essas responsabilidades, cito aqui a questão do trabalho. Mas até mesmo dentro dessa questão do trabalho, o marido, a esposa, precisa vir primeiro. Diante do seu relacionamento com Deus, o deixar, você precisa valorizar a sua esposa. Você precisa valorizar o seu marido. Você precisa valorizar o seu casamento. Você não pode sacrificar o seu casamento ou perder o seu casamento em detrimento ao seu trabalho. Porque a sua esposa, o seu marido, são pessoas especiais. E quantas pessoas têm sacrificado o relacionamento conjugal por causa de trabalho? Tem largado a esposa por causa de trabalho. Tem largado o marido por causa de trabalho. Pessoas que têm sacrificado o próprio casamento por causa de valores, de recursos financeiros. Nós temos visto isso acontecer na nossa sociedade da pós-modernidade, onde muitos são aqueles que não estão preocupados com a qualidade de vida do seu ente querido que está do seu lado, onde essas pessoas não têm priorizado o seu cônjuge. A gente percebe que quando nós deturpamos esta orientação de Deus, nós burlamos esta orientação de Deus, a gente vai sofrer. Como muitos estão aí com seus lares destruídos, com seus lares naufragando por causa da não valorização do cônjuge, porque não deixou certas coisas. O lazer não pode vir primeiro. O deixar aqui quer dizer que o lazer não pode vir primeiro. O deixar aqui não quer dizer que os bens materiais têm que vir primeiro. O deixar aqui quer dizer que a esposa vem primeiro, o marido vem primeiro. O deixar aqui quer dizer que o lazer vem primeiro, não pode vir primeiro, mas deve vir a esposa e o cônjuge primeiro. O deixar aqui quer dizer que o trabalho também precisa ser avaliado, o trabalho não pode vir primeiro. Porque se você tem que sair fora, você tem que viajar, você tem que ir para outra cidade e permanecer meses lá, você não pode abandonar o seu cônjuge com aquele pensamento, eu tenho que sustentar minha família. Mas você tem que basear primeiro o seguinte: o sair da cidade para trabalhar fora, os meses que eu vou ficar fora, vai afetar o meu casamento, vai interferir no meu relacionamento com a minha esposa, vai interferir no meu relacionamento com o meu marido, isso vai trazer dano ao meu casamento. Se porventura for, você então deve
repensar: eu não posso. A proposta é muito boa, mas eu não posso. Eu não posso afetar a minha família por causa do meu trabalho. Eu não posso destruir o meu casamento por causa do meu trabalho. Muitos são aqueles que, infelizmente, amados, têm aí atrapalhado a sua vida familiar, porque não têm colocado a esposa ou o marido em primeiro plano nesse aspecto do seu relacionamento conjugal. E volto a dizer: primeiro Deus, mas depois é o cônjuge, depois é a esposa, depois é o marido. E esse deixar então nos coloca até mesmo a questão do lazer. O lazer não pode vir primeiro, o lazer é depois. Se a esposa não for a prioridade, se o marido não for a prioridade, e a prioridade é essas outras coisas, então os valores estão sendo aqui invertidos mediante aquilo que Deus está propondo. E digo-lhes algo interessante, que é até mesmo a questão da igreja, porque a igreja não é a estrutura física, a igreja é você, a igreja é a sua família. E se a sua família vai bem, a igreja vai bem, mas se a sua família vai mal, a igreja vai mal. Então, se o seu casamento vai bem, dentro da igreja, porque você é a igreja, tudo vai bem. Então você não pode colocar a igreja à frente da sua família, você não pode colocar a igreja à frente do seu casamento, você não pode colocar a igreja à frente do seu marido ou à frente da sua esposa. A igreja, ela vem depois. A igreja, ela não pode estar à frente. E esse deixar aqui, então, é a questão do valor que essa pessoa vai receber agora. Por isso, então, a palavra do Senhor diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Volto a dizer, não é a questão do abandono da família, mas é de coisas das quais aparentemente são importantes, mas você vai priorizar agora a sua esposa, você vai priorizar agora o seu marido. E é interessante que a palavra do Senhor também nos diz que devemos apegar-se, apegar-se-á. E é interessante aqui que o texto diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á. Esse unir-se-á é apegar-se-á. Unir e apegar-se está falando de algo que vai ser colado, de algo que vai ser construído junto, e que é indivisível, que não pode ser separado. É como uma solda, é um compromisso que agora é feito entre esse homem e esta mulher, onde agora eles estão então unidos, aderidos, e eles vão se manter juntos, unidos dentro de um vínculo muito forte, onde há uma proposta e um compromisso que somente a morte pode separar. Como isso é sério, como que o casamento é algo muito sério, como que o namoro é algo muito sério, porque você que está aí namorando, você tem que pensar, o namoro ele aponta para o casamento, o namoro é a sombra daquilo que você vai estar agora assumindo uma responsabilidade futuramente. Mas é bom que quem esteja aí namorando comece a pensar nas responsabilidades que vai incidir sobre os seus ombros, porque esses, ao contrair o matrimônio, eles terão então esta responsabilidade pela frente de cuidar e de priorizar um ao outro. E nesta sociedade da pós-modernidade que nós estamos vivendo, nem sempre as pessoas estão dando essa prioridade aos seus cônjuges, nem sempre os cônjuges são prioridades. E esse apegar-se-á, esse unir-se-á, quer dizer então que é algo absoluto, que é algo pleno, que é algo completo. Tanto é que os dois vão se tornar um, dentro dessa matemática divina. Porque a mentalidade da pós-modernidade é bem dessa forma, olha, vamos ficar juntos. Se as coisas derem certo, a gente continua. Se não der certo, a gente separa. Por isso nós encontramos uma série de pessoas aí, amados, dando carta de divórcio, e mulheres recebendo carta de divórcio, e homens recebendo carta de divórcios. Porque as pessoas chegam à conclusão: não vai dar certo mesmo não. Conheço pessoas que namoraram 4, 5 anos, com 6 meses já queriam então separar, divorciar. Dá-se a entender então que tais pessoas não conseguiram ainda assimilar a responsabilidade conjugal, não só para com a pessoa com a qual declarou e fez declarações de amor eterno, mas também na própria presença
de Deus. Então a gente percebe que essa pessoa tem uma responsabilidade com o seu cônjuge, mas também na presença do Senhor. Ele tem essa responsabilidade também com Deus. E olha só para vocês verem então que esse apegar é algo muito próximo, estar juntinho. E vale a pena lembrar algo interessante aqui. Deus está mostrando para nós que quando Ele fez com que Adão caísse naquele sono profundo, Ele tira a costela do lado de Adão. E nesse momento então Ele vai à parte, cria a mulher e Ele apresenta essa mulher a Adão. Então veja só, é muito importante nós pensarmos então que esse apegar-se é o mesmo que estar grudado, estar colado, algo que está sedimentado, algo que misturou, e nesta mistura então se torna um. É algo indivisível. O casamento, na verdade, é algo indivisível, não tem como separar, é uma unidade perfeita na presença do Senhor. E é exatamente isso que Deus diz. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Dentro dessa relação de responsabilidade conjugal, nós percebemos também que existe uma justiça. Justiça é o respeito. É o respeito. Ali entre Adão e Eva havia respeito. Mesmo eles estando nus, um procurou respeitar o outro. E é interessante que nós venhamos trazer isso para os nossos dias, porque em muitos casos não existe esse respeito entre os casais, principalmente fora do casamento, onde os eternos namorados que se declaram namorados, que ainda não contraíram matrimônio, muitos desses não respeitam o corpo do outro, acabam então invadindo a privacidade do outro, se deixando levar pela tentação, e dentro desta visão da corrupção, eles acabam então infringindo a lei do Senhor, que é a prática de um relacionamento sexual fora do casamento. Existe uma responsabilidade conjugal, existe uma responsabilidade dentro de um senso de justiça que nos envolve. Envolve o homem, envolve a mulher. E até mesmo dentro do casamento precisa haver respeito dentro desta relação. Até mesmo dentro do casamento precisa haver dignidade dentro desse contato físico, que não pode ser algo que venha afrontar ou invadir a privacidade de um dos cônjuges. Tem que haver esse respeito. E esse respeito existia na vida de Adão, existia na vida de Eva. Eles estavam no jardim do Éden, ainda não haviam pecado, e ali o Senhor os havia abençoado para que pudessem ali criar seus filhos naquela região, criar os seus filhos naquele lugar, propício para o crescimento da família. A gente percebe então que o Senhor nos mostra que o seio da família deve ser então algo respeitado, a sua casa tem que ser uma casa de respeito, o seu relacionamento tem que ser um relacionamento de respeito. E a gente percebe, amados, que o Senhor diz que nós temos que vigiar por causa da prática do adultério. Existe uma responsabilidade em cuidar do outro cônjuge, baseado exatamente nesta questão da valorização daquilo que está no interior desta pessoa, para que ela não venha sofrer danos, porque às vezes não é só uma questão física, mas também emocional. É um cuidado que essa pessoa precisa receber, tanto do seu marido quanto da sua esposa. E a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 13, no versículo 4, diz para nós: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que dão a prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. O relacionamento dentro do casamento, ele precisa ser um relacionamento respeitoso. Adão e Eva ambos estavam nus. Isso mostra um respeito que existia também entre eles, não só de cumplicidade, não só porque eles não ocultavam nada um do outro, mas havia um respeito. E esse respeito também Deus requer dentro do casamento. Esse respeito ele precisa existir dentro do casamento.
O Senhor nos orienta que o leito conjugal, ele tem que ser sem mácula, ele não pode ser maculado, ele não pode ser um leito conjugal. Isso o Senhor está dizendo que não é a questão da cama em si, mas é o próprio relacionamento entre o homem e a mulher, casados, constituídos na presença do Senhor, a sua família. Esse homem e essa mulher têm que se respeitar e se dar ao respeito. Porque o Senhor está dizendo o seguinte: isso pode ferir, isso pode interferir, isso pode atrapalhar o relacionamento, pode destruir essa família. E o Senhor diz: olha, tais que assim procederem serão penalizados. Serão penalizados. Porque aqui o Senhor diz que Deus os julgará por causa daquela situação, por causa daquele ato, por causa daquela ação impensada, tanto do homem quanto da mulher, que veio agora destruir o seu casamento. O Senhor está dizendo: olha, eu vou julgar vocês. Porque aquilo que eu abençoei, onde eu fui testemunha naquele dia, você não valorizou, você simplesmente se deixou levar. E você não preservou, não cuidou da sua esposa, você não cuidou do seu marido. Trouxe desonra para essa instituição que o Senhor abençoou. Não quero aqui gerar terror e medo no seu coração, haja visto que talvez você seja uma pessoa que cometeu adultério, e por causa do seu adultério, o seu lar foi destruído, o seu casamento foi destruído. Mas estou aqui simplesmente para alertá-lo de que precisa ser feito algo, precisa ser feito, você precisa fazer algo, e esse algo que você precisa fazer é arrependimento. Porque a palavra do Senhor nos ensina que existe perdão para os pecados. O único pecado que não há perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora disso, qualquer outro tipo de pecado praticado na ignorância, o Senhor perdoa. Então, se você destruiu a sua família por causa do adultério, então que você chegue diante do Senhor, peça a Deus misericórdia, peça a Deus perdão. Se você tem falhado com seu cônjuge, se você de uma forma deliberada, está vivendo aí na prática do adultério, você peça ao Senhor que use de misericórdia para com a sua vida e arrependa dos seus pecados e pare de fazer o que você vem fazendo. Porque de repente você pode dizer: mas eu não estou na prática do adultério. O adultério não só é algo, um contato físico. Você pode cometer o adultério no seu pensamento. Você pode desejar uma mulher no seu pensamento. Você pode desejar um homem no seu pensamento. Você pode coabitar com uma pessoa sem deitar com ela. Você pode manter uma relação com a pessoa simplesmente no seu pensamento, no seu desejo do seu coração. Isso é adultério, isso é traição. E precisamos vigiar. Nós, casados, precisamos vigiar. Os jovens solteiros precisam vigiar, porque eles podem entrar pelo caminho da prostituição usando a sua mente. Porque Jesus ensina sobre isso. Porque se você pensar, se você desejar uma mulher e olhar para essa mulher com desejo no seu coração de obtê-la, ou olhar para aquele homem com desejo no seu coração de obtê-lo, o Senhor diz que você já cometeu adultério com ele ou já cometeu adultério com ela. O jovem que olhar para uma outra jovem e o desejar dentro desta imoralidade da sua mente, dos seus pensamentos, já prostituiu com aquela pessoa. Se porventura então você tem entrado por esse caminho, é importante que você reconsidere e peça a Deus perdão. Senhor, eu pequei, tenho pecado. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me socorra. Eu preciso que o Senhor me liberte. Eu preciso que o Senhor restaure a minha mente, o meu coração, para que eu viva na Tua santidade, Senhor. Por isso a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 13, versículo 4: venerado seja entre todos o matrimônio, ou seja, seja honrado, e o leito conjugal sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Mais uma coisa eu quero dizer para você nesta hora: que você faça uso da liberdade que Deus lhe concede em Cristo Jesus. Se necessário for, que você se aproxime do Senhor e peça a Ele perdão pelos seus pecados, para que você possa dar honra ao seu marido, dar honra à sua esposa e, acima de tudo, honrar a Deus. Eu não sei qual é o estilo de vida que você vem vivendo,
O seu casamento precisa de restauração em algumas áreas. Você não está indo bem com a sua esposa, não está indo bem com o seu marido. Se precisa de restauração, então use desse momento para você falar com Deus, e use desse momento para você orar juntamente com o seu cônjuge, orar junto com o seu marido, com a sua esposa, apresentando a vida deles diante do Senhor, apresentando a sua vida diante do Senhor, e ambos se apresentando diante do Senhor. Observa como que está o seu casamento hoje. Essa data é uma data linda, Dia dos Namorados. Vamos comprar uma pizza, vamos para um lugar à parte para a gente poder jantar. Olha, aqui está um buquê de flores. Tudo isso é lícito. Mas de tudo que a gente precisa pensar é como está o meu casamento. Como eu estou lidando com o meu cônjuge dentro do casamento. Como que eu estou realmente tratando a minha esposa, o meu marido, dentro do casamento. Como que eu estou valorizando? Eu tenho valorizado a minha esposa, eu tenho valorizado o meu marido. Eu tenho priorizado a minha esposa, eu tenho colocado o meu marido realmente numa condição onde ele tem recebido honra. Através da minha vida, Deus está sendo exaltado dentro do meu casamento. Através da minha vida, o Senhor está sendo honrado dentro do meu casamento. É importante que você pense nisso. Esse é um tempo, então, de se colocar diante do Senhor. 5 anos de casado, 10 anos, 20 anos, 30 anos, que seja mais. Mas como que está o seu casamento? O seu casamento está realmente consolidado na presença do Senhor? Está faltando alguma coisa aí? Então é tempo de você se colocar diante do Senhor. Coloque-se diante de Deus. Fale com Ele. Se é coisas que você precisa mudar para que o seu casamento seja reestruturado em nome de Jesus, então que você mude. Se é o seu marido que precisa mudar, então você, esposo, mude. Ore a Deus e peça ao Senhor para mudar o coração do seu marido. Ore a Deus e peça a Ele para mudar o coração da sua esposa. Para que então você possa viver segundo os princípios estabelecidos por Deus. A responsabilidade conjugal não é só a manutenção do lar ou do casamento, dando uma casa, dando alimento ou suprindo as necessidades materiais do cônjuge, mas é o cuidado tanto no físico quanto também na alma e obviamente o cuidado espiritual, porque o casal precisa estar orando juntos, o casal precisa ler as Sagradas Escrituras juntos, porque o Senhor que os gerou, que nos gerou, é aquele que nos dá a condição de podermos sobressair diante de uma sociedade tão indigna, diante de uma sociedade tão imoral, diante de uma sociedade onde os valores familiares entrou em decadência, em falência. Mas nós precisamos então manter o nosso lar abençoado pelo Senhor, para que como casais de eternos namorados, possamos também ser exemplo para essa juventude que está chegando, e que eles possam aprender de Deus através das nossas vidas, aprender de Deus através do nosso comportamento, aprender de Deus como também eles precisam viver a sua vida de solteiro ou a sua vida dentro desse processo do namoro, dando honra a Deus e honrando também as famílias das quais ali eles estão inseridos nela. Que o Senhor continue nos abençoando, que Ele continue te abençoando em nome de Jesus. Que o seu casamento continue sendo uma bênção, meu amado. Que o seu lar continue abençoado pelo Senhor. Que os seus filhos possam desfrutar desse amor que você tem nutrido pela sua esposa ou pelo seu marido. Que os seus filhos fiquem também enebrecidos, enebriados, com esse amor, tocados por esse amor, inflamados também por esse amor, vendo que eles estão num lar muitíssimo abençoado pelo Pai Eterno, de tal forma também que eles possam sonhar, desejar, constituir também uma família abençoada, um casamento abençoado, tanto quanto o seu. Que o Senhor seja louvado e engrandecido. Que essa palavra para nossa reflexão nessa noite fique aí no seu coração, e que a gente possa rever realmente os nossos conceitos, e em tudo nós venhamos dar honra e glória ao nosso Deus, o nosso Pai. Pai Santo, Pai querido e amado, dou graças ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua compaixão.
Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor Deus, os casais, Senhor Deus, que agora estão, ó Deus, nos acompanhando na ministração desta palavra, e todos os casais, ó Deus, que estão relacionados, ó Deus, uns com os outros, dentro desse relacionamento conjugal, na presença do Senhor, constituídos em justiça, na presença do Senhor. Pai, abençoa e continue abençoando essas vidas, e aqueles casais, Senhor, que porventura não estejam, Deus, vivendo de acordo com a Tua vontade, que haja o mover do Espírito Santo, transformando as suas mentes e seus corações, para que possam viver uma vida de ajuste no Teu caminho, Pai, e assim experimentar, meu Deus e meu Pai, da alegria da salvação. Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Pai querido e amado, eu os abençoo para o louvor da Tua glória, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado dentro do seu casamento, meu querido, na sua vida conjugal, e que os seus filhos continuem recebendo do amparo e da proteção do Senhor. Amém e graças a Deus.